Antes de colocarem a apresentação, tenho que ser sincera. Se a guerra colonial nunca tivesse existido, eu também não estaria aqui. Os meus avós conheceram-se durante a guerra colonial em Angola e eu cresci com os meus avós. Então, a minha realidade sempre foi sobre escutar duas histórias. Aquela que na escola eu aprendia e aquela que a minha avó angolana me dizia em casa do que realmente aconteceu. Então cresci com essa noção que o que nos ensinam na escola, ou que por vezes o que Portugal nos fala e nos quer ensinar, não é 100% da verdade. Bem, entretanto estou à espera. Devem estar... a apresentação, não sei se está pronta. Pronto, então vamos projetar. E depois Iris tem que pedir a troca de slide, levantando o braço, método tradicional. Eu posso aproveitar o meu tempo e vou falando. Assim tenho mais 10 minutos. Pode aproveitar, sim, obviamente. E o tempo começa a decorrer quando começa a apresentação. Portanto, isso é tudo lucro. Ok. Além da minha investigação ser centrada em Angola, não só pela minha avó, mas também porque atualmente sou casada com um angolano, compreendi durante esta palestra que este tema da arte em si não é algo só sobre Angola, também é algo sobre Moçambique, que por vezes a arte não é legitimada e por vezes pensamos que ser artista é algo marginalizado. Isso não tem que ser assim. Eu também aproveito para dizer que eu falo de um lugar muito específico, enquanto portuguesa, o que implica reconhecer que esta investigação não é neutra, mas é atravessada por uma responsabilidade ética real que eu tento acompanhar em tudo que eu estudo, em tudo que eu interpreto e em todo o meu trabalho. O meu trabalho fala sobre a direção de arte como prática social e descolonial. A direção de arte é uma matéria, uma disciplina, onde geralmente o diretor de arte chega com uma visão e organiza diferentes equipas para que tudo seja coerente durante o processo artístico, quer seja no lançamento de um videoclipe, quer seja num museu. O diretor de arte acaba por comandar diferentes áreas dentro de uma arte maior. O que a minha investigação propõe é que, por vezes, a direção de arte não é sobre impor, mas sobre escutar. Bem, eu sou Iris Sobral, eu venho da Universidade Europeia, do IAD, e quando nós, por exemplo, pensamos na arte europeia, nós conseguimos compreender que recorremos à arte como forma de compreender o presente. Quando hoje olhamos para pinturas, por exemplo, do Renascentismo, da Revolução Francesa ou até mesmo da Rússia do século XIX, nós não vemos apenas imagens. Nós observamos conflitos, tensões políticas, formas de viver e de sentir uma certa época. Recording in progress. A arte é, neste sentido, uma forma de conhecimento. Contudo, esta forma de conhecimento não pertence apenas à Europa ou ao próprio Ocidente. É o anterior. Obrigada. Por exemplo, no meu caso de estudo, em Angola, práticas como o kuduro, o hip-hop, o rap, também abordam esses assuntos presentes, denunciam desigualdade, construções de narrativas, falam de realidade social e principalmente política, e ainda assim estas práticas raramente são reconhecidas como conhecimento legítimo. E é precisamente essa tensão que a minha investigação fala. Portanto, a produção de conhecimento não é neutra. É historicamente construída e marcada por relações do poder. Mudimbe, por exemplo, demonstra que a África não é apenas um estado geográfico, que a África é uma construção discursiva produzida a partir do olhar europeu. É o anterior. É o segundo slide. Exatamente, obrigada.
Bem, eu já percebi que a realidade de Moçambique, no setor artístico, é um pouco similar ao de Angola. Para terem uma noção, em Angola cerca de 70% do trabalho é no setor informal, ou seja, que grande parte da criação ocorre fora das instituições. E a verdade é que aquilo que não é medido tende a não existir. Também pesquisas recentes apontam que a Angola produz muita arte, porém, ela acaba por importar mais do que exportar. Ok, obrigada. Bem, nós aqui percebemos que muita arte é legitimada, mas o kuduro, o hip-hop, o grafite, que acabam por falar mesmo de situações atuais, não são assim tanto. E aqui conseguimos perceber essa mesma hierarquia. Os europeus, mais falando na Alemanha, há 100 anos atrás, na Escola de Frankfurt, criaram uma definição que define a cultura como alta ou como baixa cultura. Como, por exemplo, a alta cultura é aquela que nós vemos nos museus, que é algo mais requintado, que é algo mais, vamos chamar de chique. Porém, a arte urbana, que está nas ruas, que é das pessoas reais, que é feita de pessoas para pessoas, é considerada baixa cultura. E conseguimos perceber isso como, por exemplo, no samba. O samba, no Brasil, foi durante anos considerada baixa cultura. E hoje em dia, cada vez mais, está a ganhar um público geral. Conseguimos perceber isso também, por exemplo, no fado português. O fado, que era cantado e era muito ligado aos marinheiros, à prostituição, hoje em dia é visto como alta cultura, algo realmente requintado. Então, os europeus trouxeram essa visão. Acabaram por criar uma hierarquia e uma legitimação do que era arte ou o que não era arte. E mesmo depois da independência, em 1975, a arte continuou... peço desculpa. A colonização continuou através do saber, do conhecimento. E ela acaba por persistir, porque muitas vezes os jovens acabam por sentir que a sua arte não é legítima, que a sua arte não é boa. Mas eles não dizem isso ou não pensam isso porque ela realmente não é boa, mas porque o ensinaram. Principalmente porque quando analisamos um artista, acredito que em Maputo também seja assim, mas um artista de Luanda, quando sai do seu país para ir fazer instalações artísticas a Lisboa, a Londres, a Madrid, quando ele volta a Angola, ele acaba por ser muito mais legitimado, já lhe dão um respeito. Porque ele foi para a Europa, ele apresentou a sua arte. Mas porquê? E ao contrário, nós na Europa, a maior parte, vê, um artista africano, coitado, deve ter uma história muito triste. E não temos que relacionar isto assim. Isso é um pensamento eurocêntrico. E talvez eu, quando cheguei a Angola pela primeira vez, achei tudo fascinante, porque era diferente. Mas a verdade é que o que eu consigo compreender é que a maior parte dos angolanos e moçambicanos acabam por ver a Europa como algo incrível que querem alcançar, quando realmente a vossa arte é incrível. Bem, para não me alongar, vou continuar. Então, como o professor Rogério falou esta manhã, Moçambique, tal como Angola, ainda tem uma cultura muito sobre comunidade. E acho que é isso que me atrai muito mais, porque foi isso que eu aprendi em casa também, o sentido de comunidade, de ajudar o outro. Então eu percebi que como é que eu, por exemplo, enquanto portuguesa, enquanto diretora de arte, posso falar sobre narrativas angolanas sem colocar a minha visão de portuguesa? Porque, querendo ou não, eu tive uma educação, estudei na escola pública portuguesa e me passou informações que nem sempre são 100% reais. Então, como é que eu posso falar ou posso criar algo artístico sem ter uma visão europeia? E esse lugar da comunidade me ajudou imenso. E então chegou à minha pergunta de investigação: de que forma projetos de cocriação artística podem fortalecer o sentimento de pertença cultural e o reconhecimento simbólico entre jovens em contextos urbanos angolanos? Quando eu cheguei a Angola, eu quis muito criar, mas eu precisava de aprender mais sobre as pessoas. Precisava de saber como é que elas sentem, como é que elas falam, o que é que lhes inquieta. E nada melhor é do que produzir arte juntamente com outras pessoas. Aí, juntamente com a Global Shapers,
criamos um projeto piloto chamado Mabanza Arte. Mabanza provém do Kikongo, significa espaço de encontro, aldeia, e é isso que pretendemos fazer, que jovens se juntem com artistas locais, tenham uma certa mentoria ou até mesmo que criem diretamente com eles. Isto para que eles sintam que a sua arte é legítima, que a sua arte é verdadeira e que não tenham tanto medo de seguir em frente e de mostrar o que é que eles são e o que querem transmitir. A comunidade não é o objeto, mas é a co-criadora deste projeto. Também é importante ressaltar que ainda está em curso esta investigação, este projeto está em curso. É importante ressaltar que este projeto é muito sobre escuta. Porque esta investigação não é sobre Angola. Na verdade, esta investigação esta investigação não é de eu a falar sobre Angola, é de eu falar com Angola. Porque na verdade é que este processo foi mais sobre desaprender do que realmente aprender. E, por exemplo, nós neste momento, com estas jovens meninas, nós falamos de alguns assuntos que para mim eram longínquos. Por exemplo, a pobreza menstrual. Eu nunca pensei que isso era um problema, porque nunca tive que passar por isso. Mas a verdade é que elas, através da sua arte, falam disto que lhes inquieta. E é importante, porque realmente quando nós falamos, acaba por existir. E mais pessoas se vão identificar, porque mais pessoas sentem isso. E muitas vezes, principalmente quando assuntos são sobre mulheres, acabam por ser um pouco silenciados. O enquadramento teórico passa muito por descolonizar esse olhar, essa hierarquia cultural, a parte participativa, que todos juntos realmente conseguimos, essa parte de comunidade que é tão comum, principalmente em Angola e Moçambique, nos países africanos, e a mediação. Acabo por querer perceber que a direção de arte é um processo de facilitar, de escutar, de compreender, muito mais do que realmente impor alguma coisa. É importante também ressaltar que eu tento sempre que neste caso 98% dos autores que eu investigo, tanto na minha revisão de literatura como em todo o processo, são sempre autores angolanos, porque não pretendo falar com ninguém, pretendo falar com os angolanos. Tal como eu disse, isto passa por 3 hipóteses que acabam sempre por relacionar essa parte da descolonização, da parte da cocriação, da parte participativa e da parte da mediação. Bem, tudo isto, eu podia estar aqui durante horas, mas concluo com uma ideia simples. Quando as experiências pessoais são transformadas em linguagem, quer seja visual, corporal, sonora, algo se altera profundamente. A arte deixa de ser um mero objeto, torna-se linguagem. E a linguagem acaba por criar presença, porque pertencer não se trata apenas de estar num lugar específico, mas é reconhecer que a própria experiência tem valor e tem direito à visibilidade. Preservar o passado é deveras importante, mas criar imagens que falam do presente é tornar possíveis outros futuros. A presente investigação propõe então uma outra forma de escutar, uma escuta que reconhece nas práticas que já existem, tanto em Angola como em Moçambique, e não se tratam apenas de arte ou expressão, mas tratam-se sim de conhecimento legítimo. Obrigada. Acrescento também que, falando de arte, nós andamos de um lado para o outro aqui na conferência e tem imensos artistas lá fora, artistas locais expondo a sua arte, nem que não seja para comprar, mas pelo menos para seguir o seu trabalho, para acompanhar, porque os artistas vivem disto mesmo. Os artistas vivem da comunidade. E, por exemplo, eu acabei de comprar uma mala, já agora, que é do Clay, que está lá fora. Apareçam lá na banca, conheçam os artistas e eles ficariam muito felizes. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Iris. Pode ficar aqui, vamos logo abrir o debate se houver alguma pergunta, enquanto vamos preparar a conexão com a primeira participante, que é a Carmela Mabaia, a doutora Carmela Mabaia. Se conseguirmos já a conexão, mas entretanto, se houver perguntas ou intervenções, por favor, dou 2. Muito bem, Iris, pode ficar no microfone se quiser.
assim para responder. Então, por favor, tenha a palavra. Vamos permitir a colega fazer a primeira pergunta. Sim, por favor. É um belo gesto de cavalheirismo. Por favor. Enfim, decidam os dois. Há um impasse. Por favor, tenha a palavra. O microfone é aqui. Eu vou. Obrigado. Sim, vamos gerir rapidamente. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a Iris pelo trabalho, está incrível. Realmente existe essa marginalização da arte, da cultura nacional. Cada vez mais os jovens consomem a cultura europeia, americana e vão marginalizando a sua cultura nacional como aquilo é feio, aquilo é off, como dizem, e preferem mais escutar uma música de um cantor americano do que um cantor moçambicano. Ultimamente tenho visto muito um esforço de jovens moçambicanos a tentar dar espaço à nossa cultura. Mas a minha questão central é, na visão da Iris, como é possível, qual seria a possível solução para fortalecer a nossa arte e cultura nacional? Obrigado. Ok. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a apresentação e a minha questão era, uma vez que o slide menciona que os próprios jovens sentem-se inferiores, né? Consideram a sua criação como inferior, qual seria o papel das universidades da CPLP para reverter, né, este sentimento de inferioridade? Obrigada. Muito obrigado. Parabéns, Iris. É uma questão muito fácil, o trabalho está em curso. Metodologicamente, como é que vai ser feito a recolha dos dados? Isso é muito importante. Através de entrevistas, questionários à distância, porque é uma dissertação, vai ter que haver aqui um cunho científico. Gostava, e depois de ajudar se for preciso, está bem? Eu acredito que passa muito por políticas públicas, principalmente. Porque no caso de Angola, não é, que é o meu caso de investigação, e também já percebi esta manhã que acontece em Moçambique, é que por vezes não há sequer leis para um trabalhador artístico. Então acaba também por ser difícil quem produz a arte conseguir viver. E ser artista em Moçambique, em Luanda e até mesmo em Portugal é realmente complicado, porque as pessoas têm que pagar contas, têm que pagar materiais para as suas artes, têm que se reinventar e ser bastantes coisas. Então acredito que passa muito por políticas públicas, por apoios, por mais incentivos e fundações que apoiem, mecenas, como nós chamamos, mecenas que apoiam os artistas e a arte, mas principalmente a ver, por exemplo, nas rádios, mais artistas que sejam moçambicanos ou que sejam angolanos, ou até mesmo na escola, em vez de estarmos a falar da história da arte europeia, porque é que não falamos da história da arte africana, que é riquíssima? Então acho que passa um bocadinho por políticas públicas, de a maneira como o próprio Estado faz com que seja os critérios de ensino ou as políticas ligadas à arte. A outra pergunta que era sobre os jovens sentirem que a sua arte não é reconhecida. Era essa a pergunta, desculpa. Uma das coisas que eu percebi foi mesmo quando eu cheguei a Luanda, eu percebi que a minha arte era bem vista, mas eles acreditavam que a arte dele não eram. Por exemplo, eu estava a falar do Kuduro, por exemplo, disse que era fascinante, e elas disseram, não, nós queremos é fazer arte a sério. E eu questionei-me, mas como assim o que é arte a sério? Porque na verdade é que se analisarmos,
esta conferência não seria possível sem artistas. Alguém fez essa cadeira, alguém foi designer e fez essa cadeira. Alguém fez o design para criar um computador que pudesse criar isto. Então, tudo é arte e às vezes as pessoas não pensam isso. Acredito que tem que haver uma construção política, principalmente, novamente, não querendo repetir, mas que haja eventos que mostrem, por exemplo, Moçambique também é riquíssimo a nível cultural, que haja mais eventos culturais, que haja mais união da parte do povo e dos artistas, e principalmente a nível governamental, claro. Sobre a pergunta do professor, isto passa por um diário de bordo. Todos os dias, quando eu estou no local, eu escrevo o que eu senti e o que as meninas transmitiram para mim. Porque, lá está, tem a ver um pouco também com a minha visão. Eu, enquanto europeia, por vezes, eu não penso de igual forma, não é, do que aquelas meninas. Então, por isso é que eu disse que este processo é mais sobre desaprender do que aprender. Porque uma coisa é o que eu cresci a pensar que era normal e eu chego a um país do outro lado do hemisfério e percebo que o normal não é o meu normal na minha realidade. Então é um diário de bordo onde eu falo das atividades, de alguns comentários que elas tenham feito e relaciono tudo isso. Também como este projeto não é criado só por mim, em cocriação com a ONG, durante o processo nós percebemos as necessidades também, criei também um diário de bordo dessa parte para perceber algumas das escolhas que nós fizemos que vão levar a uma apresentação final sobre agora a arte que as meninas estão a transformar sobre a pobreza menstrual. E é apenas um projeto piloto. Pretendemos fazer isto agora na parte do doutoramento, mais 4 anos, com um projeto muito maior que englobe toda a comunidade. Muito obrigado. Pronto. Agora vamos dar a palavra à colega que está conectada online, que já... a doutora Carmela Mabaia. Pronto, Carmela. Pronto, Carmela. Olá. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. A Carmela tem agora 10, máximo 15 minutos para fazer a sua apresentação e depois vamos abrir para eventuais perguntas. Obrigado, Carmela. Estamos a vê-la. Pronto, agora estão a carregar a... Pronto. A apresentação é visível. Por favor, tenha a palavra. Estamos a ouvir, sim. Consegue ouvir-me? Sim, pediria para um pouco aumentar o volume. Estamos a ouvir, mas talvez na audiência há algum problema. Vamos ver. Está no máximo. Agora sim, agora estamos a ouvir bem. Obrigado, Carmela. Bem. Saudações a todos os presentes e saudações a todos que tiverem a ver esta conferência. Eu sou a Carmela Mabaia, estudante universitária e finalista em Angola. Hoje eu trago, com enorme satisfação já agora que eu faço parte da lista dos investigadores científicos e é uma honra participar da 4ª Conferência de Jovens Investigadores da CPNP. Carmela, pode carregar a tecla para aumentar a sua apresentação, porque nós estamos a vê-la agora no formato reduzido. Aquela tecla ao lado do volume, abaixo à direita, se teclar é para ocupar todo o ecrã. Não sei se... Agora sim? Agora não, ainda não. É aquela tecla abaixo à direita, ao lado do menos do cursor do volume. Abaixo à direita. Ou senão tem também a outra modalidade, que é aquela de ver, não é? Que é formato apresentação. Não, mas só... Olha, funciona. Não. Mas está muito tarde.
Não, mas pode continuar. Estamos a ver. Continue assim e gira a apresentação. Obrigado, Agora Carmela. sim? Vamos seguir. Sim. Vamos seguir. Então, Perfeito. Ah, não, isso agora ficou até pior. Agora, não, agora ampliou o ecrã. Acho que se voltar à condição anterior, talvez seja melhor. Agora ficou grande a parte do computador e pequena a apresentação. então, Pronto, agora está a Carmela. agora está? Agora não está compartilhada. Tem que fazer a partilha novamente. Sim, vou partilhar novamente. Pronto, agora está a carregar. Agora sim? Ok. Muito bem, perfeito. Obrigado, Carmela. Pode seguir. O tema que eu trago hoje é identidade, cultura, identidade e diálogo intergeracional, sem esquecer as matrizes históricas da continuidade cultural das comunidades em África. Eu tive a honra de participar da terceira Conferência de Jovens Investigadores CPLP e eu pude adquirir muitos saberes ancestrais, não só na conferência, o que me levou a questionar até que ponto as tendências não estão alinhadas aos meus valores. E no decorrer da preparação deste trabalho, eu pude relembrando alguns destes pontos. Ok. A cultura não se mantém sozinha. Ela precisa ser transmitida entre as gerações através de diversos mecanismos. O objetivo central é saber como a cultura, a identidade e o diálogo intergeracional garantem continuidade cultural no meio da globalização, mudanças sociais e vários fatores que dificultam, assim, o processo de valorização da cultura. A cultura tem várias definições, mas dentre elas, eu prefiro dizer que a cultura é o conjunto de valores de um grupo que partilham experiências históricas comuns. E isto remete-nos a lembrar o princípio do Ubuntu, que diz que eu sou porque nós somos. E esse princípio mostra que a identidade não é construída individualmente, mas sim coletiva. E a identidade é o sentimento de pertença, são características que definem um povo. E o diálogo intergeracional é o conjunto de saberes ancestrais que são partilhados, então, entre as gerações e passados de geração para geração vindoura, através de diversos mecanismos. E estes mecanismos são os rituais, os provérbios, as músicas, os livros, as práticas culturais e comunitárias, ou ainda os provérbios. A memória coletiva é preservada através dos saberes ancestrais. E esses saberes ancestrais devem ser compartilhados entre as gerações para garantir a continuidade cultural. A preservação cultural enfrenta vários desafios por causa da era em que nós estamos, por causa das influências que, de certa forma, dificultam na transmissão das tradições. E o diálogo intergeracional, nesse aspecto, é fundamental, pois ela liga a tradição e a modernidade, permitindo adaptação sem perder a identidade ou as nossas raízes. A ação consciente e a preservação da cultura é uma ação consciente, é uma ação ativa e deve ser sempre praticada. Nós, como jovens, os guardiões e preservadores da cultura, devemos enraizá-la, valorizá-la e termos a capacidade de transmiti-la para as gerações, as próximas gerações. A Cheikh Anta Diop
faz menção de 3 componentes da identidade: o cultural ou histórico, o linguístico e o psicológico. Mas dentre eles, destaca o histórico como essencial para o sentimento de continuidade. Lembrando também a obra da grande escritora Paulina Chiziane, intitulada Niqueche, que representa a cultura moçambicana e, através da oralidade, dos rituais, das canções e, de certa forma, enfatiza o papel da mulher e as formas de resistência colonial. A tríade de cultura, identidade e diálogo intergeracional formam um ciclo vital que permitem a valorização consciente das tradições, fortalecendo o sentimento de pertença, promovendo o empoderamento e, principalmente, assegurar a resistência das comunidades sem perder a ligação com o passado. Eu recomendo as obras desses grandes escritores, Paulina Chiziane e Kufeni Mawelele, cujo as obras serviram de apoio para a preparação do trabalho e também para os saberes ancestrais. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Carmela. Noto que na fotografia está Vieira com a Paulina. Muito bem. Eu não sei se há perguntas que a audiência quer dirigir a Carmela, ou se não... Obrigado, Carmela. Vamos passar para a última apresentação deste painel, que é da doutora Camila Santos Andrade, que está também em conexão e vai falar descolonizando as relações internacionais pela produção de conhecimento africano e diaspórico. Bem-vinda, Carmela. Camila, desculpe, fiz uma confusão de nomes. A Carmela já apresentou, é a Camila. Por favor, Camila, estamos a ver a sua apresentação. Pronto, tem a palavra agora, Camila. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Estamos a ouvir. Que bom. Então, boa tarde. Fico muito feliz de estar participando aqui e ver que as apresentações convergiram, né? Então, como foi dito, meu nome é Camila Andrade. Eu sou Research Fellow do Institute for Pan-African Thought and Conversation da Universidade de Joanesburgo e sou doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns elementos que eu colhi durante meu pós-doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Federal da Paraíba, trazendo a temática de decolonizando as relações internacionais pela produção de conhecimento africano e diaspórico aqui no Brasil. Então, quando eu propus o abstract para o evento, eu parti da minha pergunta de pesquisa: como a produção de conhecimento africano e afrodiaspórico pode romper com os fundamentos racializados nas relações internacionais a partir da valorização da diversidade cultural e epistemológica? E por que eu parto disso? Aqui no Brasil, a gente tem os fundamentos das relações internacionais, até do curso de relações internacionais, no geral, ele é fundado nas percepções europeias. Então, existe um cientificismo europeu que funda as relações internacionais e, ainda assim, no Brasil, a gente perpetua essas perspectivas. Então, para mim, como eu fiz minha graduação, meu mestrado e doutorado na área de relações internacionais, e por ser uma mulher cis, negra, nordestina, que é da região do Brasil, participante do Sul Global, eu não me via, meu corpo não era representado nas relações internacionais do Brasil. Então, com esse artigo e com meu projeto de pós-doutorado, eu vinha trabalhando e venho trabalhando ainda com a decolonização das relações internacionais do Brasil, utilizando autores africanos, autores e autoras africanas e afrodiaspóricos, para a gente entender que sim, somos agentes da nossa própria história
e nós também somos produtores de conhecimento, né? E nós, eu digo, do sul global no geral. Então, para esse artigo eu tenho uma estrutura de 3 sessões, e que a primeira sessão eu trago uma teoria para justamente a gente sair de termos que são geralmente dados dentro das relações internacionais para a gente desconstruir até esse historicismo que a gente traz quando fala de história mundial, e geralmente é uma história que é voltada para a Europa ou para os Estados Unidos, e abrir e ampliar, né, esses autores teóricos para a gente estar falando de relações internacionais, como, por exemplo, a Lélia Gonzalez, que foi uma filósofa brasileira, que cunhou um conceito chamado amefricanidade. Então, da gente perceber que nós, brasileiros, brasileiras, a gente tem raízes africanas, mas a gente se situa a gente socializa no continente americano, né? Então, tem diversos conceitos que partem dessa socialização em termos de América, em termos de Brasil, em termos de sul global. Então, alguns autores que eu uso aqui, especialmente como a gente está falando de diversidade cultural e do peso da língua, né, Ngugi wa Thiong'o, que tem um livro Descolonizando a Mente, incrível, que só o ano passado que foi traduzido para o português brasileiro, então isso é importante de enfatizar, e outros autores como José Kizerbo, Aimé Césaire, Patrícia Hill Collins e Paulo Freire, quando a gente fala dessa relação de opressor e oprimido. A seção 2, eu parto da minha prática, porque mesmo com as nossas relações internacionais aqui, que muitas vezes não nos coloca como agente, eu parto Boa da tarde minha a todos. história. Ok. Oi. Então, Camila, não se assuste, houve uma interferência externa, não fomos nós. Acho que Tá, foi. tudo bem. Que Então, bom. não, Então eu vou desculpe, que bom pode continuar. Pode continuar, foi uma É bom que eu interferência coloco meu externa. cronômetro Não, aqui. faz favor, pode Tá tudo continuar. bem, foi ótimo. Então, a sessão 2, eu parto da minha experiência como estudante, educadora, professora, para a gente partir disso, eu me vejo como agente da minha própria história, como também teórica. Então, como é que eu faço mudanças na área de relações internacionais do Brasil? E sessão 3, justamente, eu trago essa percepção analítica de como a gente pode mudar a área, né? Então, nas relações internacionais, às vezes a gente vai falar assim, tá, mas por que a minha história é diferente, né? Então, eu trago esses marcadores sociais, que a mulher cis, negra, classe média no Brasil, nordestina, da região nordeste brasileira e do sul global, e ainda trago essa frase, né? Histórias são dadas como alma. Até existe uma filósofa chamada Marimba Ani, que vai dizer que quando a gente faz pesquisa, muitos dos pressupostos diziam que a gente precisava ser neutro e deveria ter a razão, mas para Marimba Ani, as nossas pesquisas precisa ter alma. Então, eu parto desse pressuposto. Não é que, claro, a gente tem que ter rigor acadêmico, rigor analítico, uma argumentação para a gente estar tratando de assuntos acadêmicos, mas onde existe essa conexão entre a universidade e a própria sociedade, porque a universidade deveria estar à disposição da sociedade. Muitas vezes a gente não vê isso, né? Então, alguns dos sinais de colonialidade, que é um conceito que também a gente usa aqui na América Latina para dizer que a colonização terminou, ok, em termos de temporalidade, mas as consequências da colonização ainda persistem, que a gente chama de colonialidade, e que Hanna vai trazer colonialidade do saber, colonialidade do poder, e a gente continua vendo, a gente precisa tirar esse véu e construir, desconstruir nesse processo. Então, existe essa questão de o que é científico, o que não é científico, que muitas vezes entra nesse debate. Na academia, quem tem a permissão de falar e quem não tem a permissão de falar? Qual o tema ele é importante e qual agenda que não é importante, né? Então, existe essa hierarquia de ideias, privilégio de idiomas, por exemplo, para publicar em artigos científicos internacionais. Se você não publica em inglês, querendo ou não, você não
não tem essa incidência internacional. Então, como a gente está na comunidade de países de língua portuguesa, como é que a gente pode estar falando com nossos pares usando o português, por exemplo, né? E existe essa lacuna, o gap entre a teoria que é praticada em sala de aula e a aplicação no mundo real, porque muitas vezes a gente teoriza mundos que não são as nossas realidades, e quando parte para a nossa realidade, ela não condiz. Então, quando a gente pode fazer sentido no nosso mundo, como Paulo Freire vai usar o conceito de palavras mundos para alfabetização, né? Então, como proposta, eu trago essa questão de, nas relações internacionais no Brasil, a gente já está fazendo isso, que é uma reforma curricular. Quais são as disciplinas que são ensinadas no âmbito das relações internacionais? Quem são os autores? Quem são os professores? Por mais que a gente tenha cotas aqui no Brasil para a inserção de pessoas negras, pessoas quilombolas, pessoas com deficiências, pessoas indígenas, ainda assim a gente tem um corpo docente que é majoritariamente branco, né, composto por homens, e que ensina uma agenda de pesquisas muito específicas. Então, querendo ou não, a gente tem que fazer essa mudança, não só em termos de sala de aula, mas de grade curricular. E isso também está relacionado com as nossas associações. Por exemplo, a British International Studies Association, a BISA, já faz esse tipo de questão quando abre diferentes inscrições para, por exemplo, países do sul global. Então, não adianta a gente colocar um preço de associação, de participação de conferências internacionais, mesmo online, né, com pounds, ou com euros, ou com outras moedas que não condiz com os outros países, por exemplo, reais brasileiro, né? E aqui, né, na Associação Brasileira de Relações Internacionais, a gente começou com políticas de ações afirmativas, tanto com inscrições diferenciadas para pessoas refugiadas, pessoas negras e outras categorias, para justamente, se a gente quer inserção dessas pessoas, a gente tem que fazer políticas que incluam, e não que fique apenas numa retórica. Então, a gente está fazendo esse processo. Essa questão também de relações hierárquicas entre, que aí cai no que Paulo Freire vai dizer, que é essa relação de opressor, oprimido, subordinado e afins, que até na Associação Brasileira de Relações Internacionais, antigamente não existia associação de graduandos. Então, você vê que isso são pós-graduandos que poderiam participar de eventos ou estarem participando, né, discutindo as suas pesquisas. E hoje em dia a gente já tem a associação de graduandos. E, por fim, essa questão da democratização do conhecimento. Porque não adianta a gente estar falando de conhecimento no geral, mas de que forma a gente democratiza? Porque a gente, como aqui no Brasil a gente chama de academiquez, não adianta a gente estar sempre falando termos que são da academia, que, querendo ou não, nos muros da universidade a gente pode estar lidando com isso, mas fora da universidade, como é que a gente fala com a nossa sociedade, né? Então, é mais ou menos isso. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas tanto aqui no evento como fora também. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado pela apresentação e também o respeito do tempo. Acho que temos alguns minutos ainda para eventuais questões. Vamos ver a audiência se há questões. Por favor, a nossa colega aqui. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar pela apresentação e que traz uma análise mais aprofundada, né? Podendo até consolidar com aquelas que foram as apresentações anteriores. E gostei muito da apresentação porque trouxe várias propostas inspiradoras e inovadoras. Neste contexto, eu gostaria só de lançar uma questão que é atinente à proposta de reforma curricular, né, das relações internacionais. A questão que eu colocaria é como é que os investigadores africanos, né, poderiam, né, o que poderiam fazer para que estes pudessem ser contemplados nestes fóruns internacionais? Qual seria, então,
qual seria então o papel, né, destes e como também os docentes, nesse caso, né, como é que nós docentes podemos agir de forma a conseguir, né, receber estas propostas, né, nos trabalhos científicos de citações, nesse casos, locais ou tradicionais. Obrigada. Obrigado. Não sei se há outras questões também para reunir. Acho que não, então vou dar a palavra à doutora Camila para responder à questão da colega. Por favor, Camila. Obrigada e muito obrigada pela pergunta. Parte do meu doutorado lá e cursos na Europa, enfim. Então, assim, para pensar em inserir tanto autores africanos, africanas e da diáspora, o que a gente tem feito? Nós, como professores, né, a gente tem se reunido, especialmente dentro das relações dentro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRE, que a gente tem uma área temática de teoria das relações internacionais e outras áreas também para discutir sobre isso, né, dentro dessas áreas temáticas, para a gente trazer, olha, a gente está falando de relações internacionais no Brasil, a gente tem matérias que são basilares, que são essenciais para o curso, como, por exemplo, teoria de relações internacionais. A gente precisa ver as teorias clássicas, que são fundacionais do curso. Mas existem teorias críticas, existem outras teorias que geralmente não são primazias de muitos cursos de relações internacionais. Então, a proposta existe uma motivação pessoal de cada professor, que cada professor tem também o poder de incluir ou excluir autores e autoras das suas ementas quando dão disciplinas. Então, esse é um caminho. E a questão de africanos estarem nesses espaços é justamente a gente pleitear esse e fazer também essa diferenciação, especialmente para... Congelou. Vamos ver se... Recuperamos Camila. Não recuperamos Camila. Acho que aí não. É lá que congelou, exatamente. Então, olha, vamos fazer assim. Pronto, vamos ver se... Pronto, reconectou Camila, só para a sua conclusão? Sim, então, assim, em relação aos pesquisadores africanos, e desculpa por ter caído, gente, eu acho que nós, como os próprios africanos e nós da diáspora, a gente tem que fazer uma incidência nesses locais, até para a gente entender que existe uma disparidade dentro da academia. Então, assim, não dá para a gente colocar todo mundo na mesma linha em termos de inserção, porque a gente tem inserções diferentes, seja pela questão
de condições financeiras, seja pela questão até de inserção em termos de mobilidade e outros elementos. Então, não dá para a gente achar que a gente vai ter uma inserção igual, sendo que, por exemplo, universidades europeias têm outros incentivos, né, até para os próprios alunos e próprios pesquisadores. Então, eu acho que a gente, nesses espaços, por exemplo, que nós estamos aqui, é justamente para isso, trocar figurinhas para a gente tentar construir juntos como a gente pode fazer essa incidência. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Então, acho que podemos considerar encerrada essa sessão. Agradeço muito às doutoras Carmela Mambaia, a doutora Iris Sobral, que é aqui conosco, a doutora Camila Santos Andrade pelas apresentações, a audiência pela participação. Muito obrigado. Vamos passar para o outro